O Necronomicon. Qualquer pessoa familiarizada com as obras do lendário autor de terror H.P. Lovecraft terá tropeçado no Necronomicon. Dentro do mito de Cthulhu, idealizado pelo escritor americano, a obra de ficção é de excepcional importância. Na verdade, disse que o livro amaldiçoado tem o poder de trazer os mortos de volta à vida. O próprio Lovecraft descreveu o Necronomicon como uma obra hedionda e perigosa, que estava envolta em uma casca de pele humana. Enquanto o Necronomicon inicialmente só apareceu nas publicações do famoso autor, com o conteúdo exato do livro sempre escondido do leitor, o assunto obscuro despertou o interesse de outras editoras ao longo dos anos, algumas das quais acabaram por decidir fazer cópias físicas do horrípilo conteúdo. Assim, a morte volta a escrever. O manuscrito Voynich. A história do manuscrito Voynich é tão perturbadora quanto misteriosa. Os especialistas presumem que a inexplicável escrita foi feita no início do século XV. O que é particularmente intrigante é o fato de que a obra foi escrita em uma linguagem e forma completamente desconhecidas. Ao longo dos séculos, muitos especialistas tentaram decifrar o livro enigmático, mas o conhecimento que o manuscrito Voynich realmente contém ainda é incerto até hoje. Alguns teóricos da conspiração até acreditam que o livro, que já esteve nas mãos do imperador Rodolfo II, veio da pena de seres demoníacos ou formas de vida extraterrestres. Além do texto enigmático, o manuscrito Voynich foi fornecido com algumas ilustrações elaboradas. Parece que o tratado fala de alguns tópicos botânicos, astronômicos e anatômicos, mas, como as passagens do texto que o acompanha, como mencionado, nunca puderam ser traduzidas, podemos apenas especular sobre o conteúdo exato da escrita antiga. A chave menor de Salomão. A chave menor de Salomão também é conhecida pelo nome de Ars Goetia. Este é o chamado Grimório, um livro mágico que dá a seus leitores uma visão fabulosa do conhecimento mágico e secreto. Em termos de conteúdo, o texto trata, entre outras coisas, da descrição detalhada daqueles 72 demônios que, de acordo com a descrição bíblica, o rei Salomão uma vez conjurou e depois aprisionou em um vaso de bronze. Além disso, a pequena chave de Salomão dá instruções sobre como esses seres demoníacos podem ser chamados. E também, os demônios individuais são classificados em fileiras, com cada monstro bestial tendo um selo muito pessoal. Quem é o autor deste livro grotesco ainda é um mistério no mundo profissional. O que é certo é que a pequena chave de Salomão apareceu durante o século XVII, com muitos escritos sendo feitos 300 anos antes. A história do órfão. Nem sempre é o conteúdo de um livro que atesta a maldição das trevas colocada na escrita correspondente. No caso de The Orphan's Story, em inglês, a história do órfão, são antes as inexplicáveis circunstâncias que os acompanham que predestinam a obra a encontrar seu lugar no vídeo de hoje. Em termos de conteúdo, o romance de ficção trata da história de um espanhol que vagueia pela imensidão de seu império natal em busca de realização pessoal. O livro foi escrito por Martín de León y Cárdenas, um monge desgraçado que viveu no início do século XVII. Embora o manuscrito já exista por muitos séculos, o romance não foi lançado até 2018. No entanto, isso não se deve ao fato de nenhum editor interessado ter sido encontrado de antemão. No entanto, todos os que decidiram publicar o trabalho do monge foram mortos misteriosamente. Com os editores em potencial morrendo em terríveis acidentes de carro ou doenças sérias e repentinas, a crença de que The Orphan's Tale já foi colocado sob uma terrível maldição se solidificou. A Aldaraia. Por muito tempo, a Aldaraia foi considerada irremediavelmente perdida. Após a morte do proprietário original, John Dee, um polímata inglês com uma inclinação para magia negra, não houve nenhum vestígio da escrita demoníaca por muitos séculos. Somente em 1994, mais de 300 anos após o desaparecimento do livro, a historiadora Deborah Harkness conseguiu localizar novamente 2 manuscritos da Aldaraia. Em termos de conteúdo, o tratado escrito em latim
aborda o campo grotesco da demonologia. Na obra, também conhecida pelo nome de Livro de Soiga, existem inúmeras instruções para conjurar demônios e vários rituais mágicos. Embora John Dee tenha conseguido decifrar grande parte do livro, a última parte da Aldaraia representou um quebra-cabeça insolúvel para os britânicos. De acordo com alguns relatos históricos, o estudioso estava tão obcecado em decodificar o conteúdo do roteiro que acabou enlouquecendo. Livro da Verdadeira Prática na Antiga Magia Divina de Abraão. Ainda não se sabe quem realmente escreveu o Livro da Verdadeira Prática na Antiga Magia Divina. O que é certo é que o autor usou o pseudônimo de Abraham von Worms para publicar seu trabalho arrepiante. Provavelmente o autor era um judeu que viveu na cidade de Worms, na Renânia-Palatinado, durante o século XV. O autor estava convencido de que cada pessoa na Terra tem um demônio muito pessoal. Com a ajuda da obra, os leitores finalmente conseguirão colocar seus demônios sob controle. Para este fim, Abraham von Worms descreveu vários rituais com os quais as criaturas sobrenaturais podem ser supostamente domesticadas. No entanto, parecia que o livro havia sido colocado sob uma maldição horripilante ao mesmo tempo. Muitos proprietários relataram que, depois de ler a obra, foram assombrados por fantasmas assustadores e sempre foram visitados pelo azar. O Grande Grimório. Se um livro já tem o apelido de O Evangelho de Satanás, sabemos que é melhor evitar o texto em questão. Supostamente o autor dos Grandes Grimórios estava possuído pelo diabo. Nos círculos ocultistas, a obra do século XVI é considerada um dos livros mágicos mais perigosos de todos. Se você virar as páginas aterrorizantes dos Grandes Grimórios, você encontrará fórmulas de magia negra, com a ajuda das quais demônios poderosos podem ser conjurados do inferno. As escrituras também contêm instruções sobre como ressuscitar os mortos. Porém, a leitura do livro deve ser equivalente a um pacto com o demônio, que doravante domina a alma do leitor. Segundo rumores, o texto original do Grande Grimório está nos arquivos secretos do Vaticano, onde sempre foi escondido do público sob condições estritas. O Codex Gigas. O Codex Gigas também é conhecido como a Bíblia do Diabo e é considerada uma das maiores obras manuscritas da história. O códice invulgarmente grande, medindo quase 1 metro de comprimento, foi provavelmente escrito em um mosteiro na Boêmia no início do século XIII. O Codex Gigas deve seu apelido satânico a uma ilustração famosa e horripilante do diabo. Disse que o autor da obra foi um monge que quebrou seus votos sagrados e caiu em desgraça com seus irmãos na fé. Os frades restantes condenaram o apóstata a ser enterrado vivo. Segundo a lenda, o condenado decidiu na noite anterior à execução de sua sentença escrever o Codex Gigas. No entanto, como é impossível para uma pessoa escrever uma obra tão extensa em uma única noite, o autor teria pedido ajuda ao próprio diabo. Em troca da alma do monge, Satanás finalmente concordou em completar o livro horrível, que contém a Bíblia completa, bem como alguns rituais sombrios. O Grimório Sem Nome. A história e a origem dos Grimórios Sem Nome são amplamente desconhecidas. Em 2013, uma livraria online colocou a obra misteriosa à venda. O manuscrito de 2 volumes, escrito à mão, acabou sendo vendido ao maior lance pela orgulhosa soma de $13.865. O trabalho é precedido por uma nota afirmando que qualquer leitor que negligenciar o conteúdo dos livros será assombrado por uma maldição fatal e inevitável. Nos círculos ocultistas, acredita-se que um livro de magia deve ser absolutamente queimado assim que seu autor diabólico morre. Caso contrário, a maldição inerente aos escritos de magia negra nunca poderá ser quebrada.
Os escritos foram leiloados em 2013. Seriam textos encantados escritos pela sacerdotisa das trevas Perséfone Adrastea Eirene durante os anos de 1960. Consequentemente, o tratado está repleto de encantamentos, feitiços e rituais demoníacos. O Inferno de Tomino. Só uma olhada na capa de Tomino's Hell nos dá uma ideia do horror literário que deve ser inerente à obra da escritora japonesa Yomota Inuhiko. Em sua essência, é um poema cruel, que foi publicado pela primeira vez em 1919, como parte do livro O Coração é como uma Pedra Rolando. Tomino, o protagonista homônimo do poema horrível, tem que lutar contra a perda de seu pai e irmãs. Marcado por uma profunda tristeza e sentimento de culpa, o Inferno de Tomino tem um caráter totalmente opressor. Acredita-se que os sentimentos dolorosos do autor foram manifestados na forma de uma maldição nas escrituras. Segundo a lenda, quem ler o Inferno de Tomino em voz alta sofrerá um destino terrível, no final do qual estará a morte e a prisão eterna no inferno. Qual dos livros apresentados te incomodou mais? Você se atreveria a dar uma olhada em uma das obras relevantes? Deixe-nos saber a sua opinião sobre o nosso vídeo aí nos comentários abaixo. Obrigado pelo seu grande interesse, se cuida e até a próxima. Tchau!